Então, uma boa tarde a todas e todos vocês. Fico feliz que, apesar de todas as intempéries que nós passamos, nós possamos estar aqui em um número tão significativo. E o tema que eu vou abordar dentro da temática geral, neurociência, teologia e ensino religioso, vou tentar aproximar um pouco a questão neurociência e religião, descendo um pouco mais, aproveitando algumas coisas do que o Jaderson colocou e também do que o Nitamar colocou, e também contemplando algumas das perguntas que já foram feitas e, de certo modo, encaminhando também para o painel logo depois, onde a gente tenta amarrar, no final do dia, de algum modo, algum compromisso com o qual nós possamos seguir adiante. Então, uma primeira coisa importante, uma visão geral do que eu imagino que se possa colocar aqui. Eu acho que não está tudo aí que eu quero falar. Então, em todos os casos, introdução, posso me resumir, basicamente, porque nós já tivemos bastante entrada de temas hoje. Neurociência, não é mais necessário explicitar muito. Religião já foi mencionado, mas eu gostaria de, talvez, vincular aqui a relação, depois, neuroteologia e implicações para o ensino religioso e por aí. Então, num primeiro momento, claro, quando nós abordamos a temática religiosa, teológica, científica, é sempre importante frisar o que o Jaderson já colocava de manhã, que nós não estamos tentando fazer uma espécie de processamento científico-religioso. Isso bota tudo num mixer, num processador, e aí no fim faz uma sopa nova, né? Mas, sim, nós queremos aprender sempre, e isso é um desafio que não é tão novo, é um desafio muito antigo, de aprender a viver como seres humanos integralmente no melhor desenvolvimento de nossas habilidades. Ou seja, fugir um pouco daquela coisa do especialista idiota. O especialista idiota é uma expressão que eu traduzo do alemão, Fachidiot. Fachidiot é um sujeito que sabe praticamente tudo de praticamente nada. Então, ele, de uma coisa, de praticamente nada, ele sabe tudo, e de todo o resto ele é um idiota, né? Isso pode acontecer com um jogador de futebol. O jogador de futebol sabe quase tudo de como fazer gol ou passar bola, e sabe quase nada a respeito de todo o resto. Então, e nós, na academia, podemos, isso tanto na escola como na educação superior e como de resto no âmbito da ciência, nós podemos incorrer no mesmo risco, sermos grandes especialistas de alguma coisa e não sabermos sequer nos movimentar, por exemplo, num quadro político, econômico, social elementar. Quer dizer, a nossa cultura geral pode ficar a meio caminho e nós apenas nos ocuparmos daquilo que é a nossa estrita tarefa do cotidiano, e com isso perdemos como seres humanos. Perdemos como seres humanos. Ser humano sempre precisa ter uma capacidade de existência integral. E é isso que nós buscamos quando buscamos um diálogo, por exemplo, entre o aspecto científico e religioso. Que a pessoa religiosa tenha um conhecimento básico do mundo científico para não precisar ser ingênua nas questões científicas. Quer dizer, transformar a religião numa espécie de onisciência de todas as coisas, que sabe todas as coisas, que sabe como se vestir, que sabe como se alimentar, que sabe como pensar a criação do mundo, que sabe como calcular a idade da Terra, só porque viu na religião. Isso seria, obviamente, um equívoco, uma hipertrofia religiosa, para não usar uma palavra comum, uma palavra um pouco mais complicada, uma hipertrofia religiosa.
Então, a hipertrofia religiosa é isso, quer dizer, achar que a religião dá conta de todas as coisas. Não, a religião não dá conta de todas as coisas. A religião dá conta de uma dimensão fundamental do ser humano, e essa, se quiserem, é a transversal. Isso é, ela atravessa todas as nossas situações de vida. Ela, sim, atravessa nossa alimentação, ela pode nos ajudar do ponto de vista da avaliação da alimentação, pode nos oferecer referenciais de critérios, de coisas que nós podemos fazer em termos de alimentação, pode nos oferecer critérios de como nós podemos fazer negócios, pode nos oferecer critérios de como nós podemos fazer política, mas ela não faz a política, não faz o negócio e não faz a dieta. Essa é a questão. Então, saber que ela tem uma transversalidade, mas ela não tem a dominação, o domínio sobre as diferentes dimensões humanas, e também no âmbito da ciência. Então, a religião não pode ensinar a um pesquisador neurocientista como ele tem que fazer neurociência. Não lhe compete. A religião tem que, sim, estudar o que o neurocientista está dizendo, procurar se informar, por exemplo, para não cair na ingenuidade de pensar que com uma poderosa oração ela é capaz de resolver um problema de epilepsia. Não, o problema de epilepsia se resolve com neurociência e não com oração. Não que a oração não possa ajudar, sim, ela tem uma função na relação com uma pessoa de epilepsia, uma epiléptica. Tem uma função. Função de se colocar diante do mistério de Deus ou da transcendência, uma disposição de aprender a lidar com esse limite da condição humana, de buscar a solução para isso. Pode, inclusive, fazer a oração para pedir a proteção, a bênção, até o milagre, pode pedir. Mas não é a função da religião resolver o problema da epilepsia. O lugar para tratar a epilepsia é na cirurgia, na neurocirurgia, ou na neurociência, ou nas formas possíveis, porque nós sabemos hoje que mais ou menos 80% da população tem alguma forma de epilepsia. Estava vendo um dado ontem sobre isso aí. Quer dizer, só que não são os dados, as situações graves e o mesmo tipo de fenômenos. Então, abordagem, é aí que a gente tem que aprender a ver as diferenças. Então, o diálogo, teologia e ciências, em geral, é para a gente aprender a sair de uma ingenuidade ou da ignorância, do desconhecimento dos fatores elementares com os quais nós trabalhamos. Então, não vou procurar demônios e maus espíritos dentro de um computador. É melhor passar um antivírus e fazer uma pesquisa técnica sobre isso, e aí provavelmente também os espíritos maus vão embora junto. Então, vai ajudar nesse sentido. Então, é essa coisa. Agora, ontem de noite, né, só para ver a referência, ontem de noite eu dei a bênção na faculdade da computação, ciências da computação da PUC, pelos 40 anos da instituição da Faculdade de Ciências da Computação. Então, eu vou lá dar a bênção, não para exorcizar os vírus que eventualmente podem se infiltrar na rede da faculdade, mas para colocar diante de Deus aquilo que é a nossa pesquisa, nosso estudo, aquilo que se faz lá dentro, para que as pessoas que estão lá dentro sejam pessoas que tenham a liberdade de estar diante do mistério de Deus e poderem ser religiosas e saberem que o fato de ser um especialista em ciências da computação não lhe retira a possibilidade e a condição de ser uma pessoa religiosa. Para ser um bom cientista da computação, não é necessário ser uma pessoa religiosa.
Mas o fato de ser uma boa cientista, uma pessoa cientista de computação, das mais competentes do mundo, não é impedimento para que seja uma pessoa religiosa. E é isso que nós precisamos, essa tensão é que nós precisamos aprender a manter na relação também entre neurociências e religião. Então, a aprendizagem, o que me ensina a neurociência que me possa ser útil para o fenômeno religioso, para a percepção do fenômeno religioso. Inclusive, no nosso caso, então, o que é que as neurociências podem me ajudar no sentido de uma educação em geral e educação, formação, ensino religioso em particular. Então, algumas coisas que foram ditas hoje me parecem extremamente importantes já. Ou seja, vocês podem ir com tranquilidade para suas casas e suas escolas hoje, tendo ouvido um cientista, um neurocientista falar com naturalidade de religião, no caso espiritualidade, que foi a forma como ele abordou. Ora, isso é um testemunho que vocês podem levar permanentemente para suas salas de aula. E não há necessidade que o professor de biociências, ou a professora de biociências, ou de matemática, ou de química, se apresente como sendo a autoridade última em assuntos da sua área, e desta maneira querer impor aos demais a sua própria falta de crença ou a sua própria crença. É necessário aprender a distinguir, ser um cientista, um neurocientista, como nós vimos, alguém aqui hoje de manhã, poder falar com naturalidade dentro da sua área e a partir da sua área para um campo que é um campo de espiritualidade. Isso faz com que nós possamos ter uma segurança de professoras e professores de ensino religioso. A gente não está fazendo uma coisa que é para beatos ou beatas. A gente está fazendo algo que é extremamente relevante para o bem das pessoas e tem o respaldo e a sustentação não contraditória de todos os campos do saber e, em particular, das neurociências. Então, isso é o que eu queria colocar de forma introdutória um pouco e também entender, então, a forma da relação que se vai estabelecer. Então, como é que nós trabalhamos? Como é que nós lidamos com isso? Como é que eu, como teólogo, lido com isso? Como é que o Nitamar, como filósofo e teólogo, lida com isso? Como é que o Jaderson, como neurocientista, lida com isso? E nós trabalhamos juntos, em diferentes âmbitos. Já estivemos atuando juntos em congressos e em eventos de outras áreas também, sem problema nenhum de medo de contato ou de comunicação. Então, a relação se dá na aprendizagem mútua. Ou seja, nós aprendemos, eu aprendo algo de neurociências para poder compreender os mecanismos com os quais lida o fenômeno religioso. Questões religiosas, por exemplo, foi tematizado antes do almoço pelo Nitamar, o tema da compaixão, da empatia, das relações, da maneira como nós relacionamos, mesmo princípios éticos. Então, como é que isso funciona depois? E aí nós temos a filosofia que nos pode ajudar a pensar, e, no caso da teologia, as diferentes linhas de reflexão. Então, um pouco isso em termos introdutórios, gerais. Eu queria chamar a atenção aqui, fazer um encontro com os 4 pilares da educação para o século XXI, estamos ainda no século XXI, que são da Unesco, da Organização das Nações Unidas para a Educação, e que foram formuladas dessa forma e me parecem pertinentes para nós. Em primeiro, uma definição desse autor que trabalhou essas dimensões, Jacques Delors: a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas
de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele. Quer dizer, o que nos cabe como educação, de um modo geral? Procurar construir os mapas. Então, quando a gente tem um mapa da cidade de Porto Alegre, a gente pode até se achar em Porto Alegre. Hoje a gente bota o Google Maps aí e resolve boa parte dos problemas. Quando a gente tem uma bússola, né, aqui nós poderíamos colocar um GPS, né, no lugar da bússola, quer dizer, oferecer aos estudantes, às pessoas, um GPS com o qual elas possam se orientar. Claro que é bom saber, né, onde fica norte, sul, leste e oeste, para quando o satélite não estiver ao alcance, GPS, ou a gente saiba usar a bússola, né, saber onde é que é norte e sul, ajuda. Então, todos os casos, a educação tem essa finalidade. E para isso ele indica aqui 4 pilares, que hoje alguns já desenvolvem em 6 ou mais, não é esse o problema principal. As questões fundamentais: conhecer. Já aparece logo em seguida alguma coisa sobre isso. Conhecer, fazer, conviver e ser. Então, aprender a conhecer indica a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. Ou seja, a educação tem essa função e também o ensino religioso tem essa função. A função de libertar da ignorância, não aprender que o Estado Islâmico não é o islamismo, por exemplo. Aprender que o suicídio martirial, entre aspas, não é parte essencial nem integrante da tradição muçulmana fundamental. Saber também que as cruzadas não foram a única realidade na Idade Média. E saber que Lutero teve um papel decisivo no desenvolvimento de qualidades do Ocidente europeu é essencial. E assim nós podemos falar do Espiritismo, nós podemos falar do budismo, nós podemos falar de todas as confissões e tradições religiosas. Aprender a distinguir isso. Hoje de manhã teve uma última pergunta que foi feita aqui a respeito dos fundadores religiosos, por exemplo. Uma das coisas fundamentais que se deve aprender em ensino religioso, escolar, é que não se pode confundir uma recepção de uma determinada compreensão religiosa com a sua compreensão original e nem pensar que a fundação original tenha esgotado de uma vez por todas aquilo que a religião quer dizer e ser. Traduzindo, se nós pensamos no cristianismo, o cristianismo se remete e remonta a Jesus de Nazaré. Mas tudo que foi feito em nome de Jesus de Nazaré, nem de longe corresponde a Jesus de Nazaré. Por exemplo, a pretensão de exclusivismo, no caso particular do cristianismo e nem do judaísmo, é verdadeira. Tanto que o judaísmo nunca foi proselitista. Nunca o judaísmo procurou conquistar outros povos ou gente para si. O cristianismo se tornou proselitista e violentamente proselitista, em particular a partir do século IV, com a conversão, entre aspas, de Constantino. Mas Jesus de Nazaré, em momento algum, condenou alguém por ser de uma outra tradição, até mesmo porque ele era judeu desde o nascimento. Nasceu, cresceu e morreu como judeu. Jesus nunca se tornou cristão.
O islamismo, Maomé procurou estabelecer na Península Arábica uma base de leitura teológica sintetizadora do judaísmo, do cristianismo e de tradições do mundo da Península Arábica. E vivia em perfeita harmonia durante um bom tempo. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aí. Agora, o que fizeram os cristãos? O que fizeram os muçulmanos? O que fazem muitos seguidores de religiões? Eles as tornam propriedade exclusiva e excludente. Mas isso é preciso aprender no ensino religioso. Aprender essas distorções ou essas aculturações ou inculturações ou distorções que acontecem no âmbito religioso. É importante isso. E para isso também aprender o que o Nitamar dizia de manhã, a leitura crítica das tradições religiosas. E também para poder dizer que determinados comportamentos religiosos que no passado podiam ser até muito legítimos, hoje não se justificam. Então, se no passado nós tínhamos determinada visão de mundo, por exemplo, nós tínhamos uma visão de mundo de terra plana, com um céu lá em cima, um inferno lá embaixo, e com 6.000 anos de idade, isso não significa que isso seja essencial do cristianismo nem do judaísmo. Não é. Existem outras coisas mais fundamentais. E nada impede que as ciências e também as neurociências ajudem a pensar de forma diferente e a compreender. Então, aprender a conhecer, depois aprender a fazer, mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo na busca de acertar. Isso aqui, do ponto de vista da educação, é fundamental, vocês sabem disso. Quer dizer, a pessoa poder ter, de certo modo, a possibilidade de errar para poder aprender a partir do erro. Mas não nos esqueçamos da primeira parte, de que é preciso, da definição de educação do Jacques Delors, de que nós sim temos que construir um mapa e mostrar a bússola. Então a gente pode dizer, com a bússola e o mapa, se a pessoa tem que ir em direção norte e está indo em direção sul, a gente pode dizer, presta atenção para onde é que você está olhando, olha bem, você está indo para o lugar certo? Tem certeza disso? Revisa isso aí que você está fazendo, para ver se está no caminho certo. Revisa o seu comportamento religioso para ver se de fato é isso mesmo. E claro, nós sempre temos que lutar com o ambiente em torno de nós, porque nós não somos uma ilha na educação. Nós dependemos de pais, nós dependemos de círculos de pais e mestres, eventualmente nós dependemos do bairro, nós dependemos do traficante, que vai nos dizer que hora nós podemos abrir ou fechar a escola, e uma série de outras coisas. Então, nós dependemos muitas vezes do nosso ambiente, mas é importante que tenhamos a ciência consciente da necessidade de como nós vamos nos comportar. Aprender a conviver. E aqui o ensino religioso é fundamental. A convivência com pessoas de outras tradições, outras religiões. E isso é tão importante hoje no Brasil, que nós temos uma verdadeira demonização de determinadas tradições religiosas. Nós temos hoje, ainda persistente e de certo modo reativada, uma demonização das tradições afro-brasileiras. É preciso, eu digo isso aqui com consciência e ciência de fatos. E é essencial que o ensino religioso favoreça a convivência. Mas não só do ponto de vista religioso. O ensino religioso tem também uma tarefa fundamental de reforçar o princípio da convivência em outras questões da sociedade. Diferenças políticas, diferenças raciais ou étnicas.
diferenças sociais, classes, diferenças de gênero e tantas outras possibilidades que existem de diferenças e que nós, no ensino religioso, podemos reforçar positivamente no sentido de favorecer a convivência. E, por fim, o mais fundamental, aprender a ser, que talvez seja o mais importante por explicitar o papel da cidadania e o objetivo de viver. Ser cidadã, ser cidadão, ser. Numa sociedade marcadamente definida por tantas outras coisas, pelo parecer, pela riqueza, pela força, pela truculência, pela capacidade de matar, por tantas outras coisas, nós definimos hoje a condição humana entre nós, e aqui se pede que seja na direção do ser. Os parâmetros do ensino religioso, isso aqui eu não preciso entrar muito, mas eu chamo a atenção o diálogo como princípio metodológico, orientador dos processos de observação, análise, apropriação, ressignificação dos saberes, organizando-se na educação básica a partir de eixos, a saber, e aí vem os eixos. Que eixos são esses? O ser humano. Parece uma coisa tão abstrata, e de fato o ser humano é abstrato, é um conceito abstrato. Mas aqui é preciso aprender que o ser humano não é um animal racional, bípede, depenado, do opo de implume ou coisa do gênero. Mas o ser humano é aquela criança, é aquele colega, é aquela colega, é aquele mendigo que eu encontro no caminho para a escola. É também o assassino que me ameaça. É o criminoso condenado. É o criminoso solto. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano, concreto. Pai, eventualmente mãe, ou mãe, eventualmente pai. Padrasto, companheiro, ameaçador, de outra cor, de outra religião. O ser humano precisa ser olhado aqui, o concreto, aquela pessoa. O Nitamar falava de manhã na alteridade. Isso é o rosto concreto, aqueles rostos que ele mostrou aí do campo de concentração, referência a Levinas. Esses rostos não são fotografias, esses rostos são rostos de pessoas concretas e são as pessoas com as quais eu estou na sala de aula. São as pessoas concretas com as quais eu cruzo pelo caminho. Esse é o ser humano aqui, quando nós falamos do ensino religioso. Esse ser humano concreto, portanto, que tem nome ou não tem, que tem apelido ou não tem, que tem roupa ou não tem. Este ser humano é que nós precisamos tematizar no ensino religioso. Então, esse é o conteúdo fundamental, o eixo do ser humano. Considerando suas corporeidades, as alteridades, as identidades, imanência, transcendência, valores, limites éticos, direitos humanos, dignidade. Eu acho que aqui a gente pode tranquilamente fazer um apelo para nós todos e todas nesse sentido. Nós precisamos de um verdadeiro empenho geral no Brasil e também no Rio Grande do Sul, para que este ser humano concreto, de fato, seja aprendido a ser apreciado também naquilo que nós fazemos no conjunto da nossa sociedade. Conhecimentos religiosos, considerando mitos, ritos, símbolos e assim por diante, práticas religiosas e não religiosas. E os conhecimentos religiosos constituem, então, um dos elementos de formação integral e objetivo de aprendizagem das estudantes, tendo em vista
uma melhor compreensão da sociedade e do mundo, no sentido de salvaguardar a liberdade de expressão religiosa, portanto, de as pessoas poderem manifestar suas convicções religiosas e não religiosas. Também o respeito com os ateus, o Nitamar já fez referência a isso. Eu tive que um dia enfrentar na televisão um catolicão assim que queria atacar os ateus e tal. Bom, eu, desde muito cedo na minha vida, também convivi com ateus e com essa mesma experiência. Não é porque alguém é católico que ele é bom, ou porque alguém é ateu que ele não presta. E também o contrário não é verdade. Que os católicos, ou os espíritas, ou os budistas, ou os muçulmanos não prestem, e os ateus é que são bons, os agnósticos é que são bons. A qualidade do ser humano não se mede pelo time de futebol pelo qual ele torce, e nem pela religião que abraça. Religião não é sinônimo de ser bom ou mau. A religião pode ser para pessoas boas e más, e pessoas boas e más distorcem e adaptam a religião de acordo com seus gostos. Se não houver uma bondade básica, um princípio básico de convivência e de respeito, então não é a religião sozinha que vai fazer isso. É necessário um pouco mais do que isso. A ética da alteridade, eu não preciso mais entrar, porque já foi abordada. E aí, então, como é que nós nos situamos do ponto de vista das neurociências? O Nitamar já apresentou o livro do Harari, ao qual eu faço referência aqui também, O Ser Humano Homo Sapiens. O nosso cérebro é resultado de um longo processo de desenvolvimento, tem um alto custo, mais ou menos 25% de tudo que nós ingerimos no almoço hoje está sendo queimado nas nossas atividades cerebrais. Dá para acender uma lâmpada de 10 watts só com energia elétrica que vai para dentro de nossa cabeça. Então, se alguém começa a ver faísca saindo da cabeça de alguém, não é por nada, é porque tem energia elétrica, alto processamento aqui em cima. Altíssimo consumo de energia, portanto, e só assim nós conseguimos processar tudo que nós temos. Então, isso é um dado importante se ter presente. A capacidade de criar mundos, que também o Nitamar mencionava, ou seja, nós conseguimos criar umas fantasias fantásticas. Por exemplo, nós conseguimos inventar uma coisa chamada pessoa jurídica. Aqui antes a Vilma estava dizendo pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção fantástica que nós inventamos. Então, nós não temos como responsabilizar alguém, nós inventamos uma pessoa jurídica, aí bota 5, 6 pessoas, ou eu mesmo me ponho lá, crio uma ficção de mim mesmo, e lá vou eu, e daí para frente, só a minha pessoa jurídica ainda responde por aquele grupo de atos que corresponde como pessoa jurídica diante da sociedade. Mas eu, pessoa física, fico atrás da cortina. Ficções que nós fazemos, tantas outras coisas. Bom, então a capacidade de criar mundos e também a capacidade de criar deuses, de criar mitos. E aqui é que tem uma questão importante do ponto de vista, uma pergunta que apareceu hoje de manhã na fala do Jaderson, não foi na tua, de inventar deuses ou coisa assim. Eu acho que um dos dois fez essa referência. Quer dizer, então, o cérebro cria os deuses ou Deus cria o cérebro? É a pergunta no fundo. Para a alegria geral da nação, os dois. Os dois. Deus cria o cérebro e o cérebro cria Deus. Porque, de fato, é assim que as coisas funcionam na vida. A experiência básica que todos nós temos, pai e mãe. O pai não se cria como pai, ou mãe não se cria como mãe, a não ser na relação com a filha ou com o filho. Nós dizemos tal pai, tal filho, e de algum tempo para cá eu tenho dito tal filha, tal pai, ou tal mãe. Por quê? Porque a partir do momento da gestação ou da geração, começa algo
de particular entre os dois seres que vai fazer com que a mãe, de certo modo, se torne como a filha e a filha se torne como a mãe. Isso precisaria de um processo mais longo de demonstração, mas acho que se vocês prestarem bem atenção, vão ver que eu não estou tão longe da verdade. Que um pouco os nossos pais são o que nós somos. E nós somos um pouco do que os nossos pais são. Então, o que significa isso do ponto de vista da religião e neurociências? Na medida que nós aceitamos que nós somos uma criatura divina, nós também temos a capacidade de pensar sobre isso. Isso é, nós começamos a pensar como Deus pode ser. E nós começamos a ter fantasias e ideias a respeito de Deus. E por isso cada uma e cada um de nós tem o seu modo de definir a Deus. Cada filha e cada filho tem um jeito de ver seu pai e sua mãe. E cada filha e cada filho desenha o seu pai. Vocês testem na escola de vocês, mandem irmãos ou irmãs desenhar os pais, para ver se vai ser a mesma coisa. Cada um vai desenhar do seu jeito, mesmo que sejam gêmeos. E aí vocês vão ver, vão entender o que está escrito aqui. Quer dizer, na neurociência, pela neurociência nós podemos dizer, sim, o nosso cérebro produz algo de religião e de Deus, mas isso não significa que tudo o que ele diga seja pura ficção dele. Esse é a quebra do argumento. De não pensar que porque nós conseguimos pensar deuses, fazer mitos, tudo isso que nós façamos seja vazio. Mas também nos diz, de outro lado, que qualquer coisa que nós digamos, escrevamos ou publiquemos a respeito de Deus, que isto seja idêntico com o Deus. Nós não temos nunca a propriedade, a posse total de Deus, da transcendência, da religião, da espiritualidade. O nosso cérebro não é capaz de prender e reproduzir igual aquilo que ele percebe. O Jaderson indicou de manhã que eu encosto aqui no computador, mas não é o cérebro que encosta. O cérebro não encosta. Mas o cérebro recebe um sinal que ele interpreta e traduz traz a minha consciência, me diz, você tocou num objeto duro. Você está vendo pessoas, mas o cérebro não enxerga as pessoas. O cérebro apenas recebe sinais. Então, assim, de modo semelhante, o cérebro não pega Deus diretamente, mas o cérebro lê, compreende, reflete determinadas coisas sobre a realidade e lhe dá um significado, por exemplo, religioso ou não religioso. Então, o mesmo cientista, olhando para os mesmos fenômenos, com os mesmos gráficos, pode dizer aqui, por causa disto aqui, eu sou obrigado a ser ateu. E o outro cientista, olhando para os mesmos dados, os mesmos gráficos, por causa disto aqui, eu acredito. Eu creio. Mas a razão pela qual ele faz isso não está simplesmente na sua cabeça, não é determinado, porque os processos são complexos, não é determinado e não está na coisa que está lá simplesmente, mas está nessa interação, que é no fundo o que acontece no cotidiano da nossa vida. É certo que se alguém de vocês vier aqui na frente e olhar para esse público, não vai ter a mesma imagem que eu tenho.
porque os olhos serão diferentes e porque a capacidade de identificação dos sinais recebidos é diferente. Dificilmente alguém chegaria aqui na frente e diria que não tem ninguém aqui na sala. Mas, em determinados contextos, também isso pode acontecer, embora de forma menos radical. Deixa eu ver se fui até o fim. Tá. Então, aqui. O mundo da ciência e o mundo da religião, então, a capacidade de criar mundos, a religião poderia ser, então, o mundo da fantasia, seria o mundo das certezas, a ciência. A ciência seria o mundo do determinismo. A ciência seria o futuro da religião. Algumas pessoas poderiam ir respondendo simplesmente de forma afirmativa, ou seja, a religião é o mundo da fantasia, a ciência seria o mundo da certeza total, e nós sabemos que não é. Praticamente, quanto mais a ciência sabe, mais ela sabe que não sabe. Embora ela sempre saiba mais, né? Também o determinismo, nós sabemos cada vez mais que muita coisa nós não temos como prever e determinar, e tampouco será provavelmente a ciência futuro da religião. Isso aqui nós não precisamos, mas essa construção aqui eu queria chamar a atenção ainda. Notem que quando nós olhamos para as diferentes áreas de conhecimento, cognitividade, ciências da cognição e da religião, nós podemos observar que há um quadro bastante... Tá bom, então tá. Isso eu aprendi. A luz que eu quero acender... Meio? Claro. Então tá. Então, olhem aqui, quer dizer, então, a complexidade de diferentes conhecimentos, a religião, a filosofia, a neurociência, ciência da computação, psicologia, ciências sociais, linguística. Então, há uma sobreposição das diferentes áreas de conhecimento e a religião está junto, aqui no meio, está junto nessa superposição e possibilidade de percepção da realidade. Ou seja, não existe, em geral, uma percepção completa de uma única ciência da realidade. E, sobretudo, quando nós olhamos para o ser humano, nós entendemos o ser humano como sendo um ser que pode ser estudado pela linguística, pelas ciências sociais, quando nós olhamos as relações, a psicologia, quando nós olhamos a subjetividade, por exemplo, mas também a psicologia social nas relações. A ciência da computação nos ajuda, sim, hoje a estudar o próprio ser humano, né? Diferentes formas. A neurociência, a filosofia e a religião ou espiritualidade, como nós estamos tentando colocar hoje. Então, a neurociência não dá conta da totalidade do ser humano. O ser humano é bem mais complexo do que simplesmente as neurociências. Então, aquilo que o Nitamar abria, né, com essa indicação, e de fato, hoje você tem neuro para tudo, né? Então, nós sabemos hoje que embora a neurociência seja muito importante, embora o cérebro seja o nosso órgão mais importante, mais vital, ele ainda não é a resposta de tudo e, sobretudo, a coisa mais importante, o cérebro sozinho não funciona. O cérebro sozinho não funciona. O cérebro é um órgão que funciona sistemicamente, num grande sistema. Começa pelo nosso organismo e depois ele inclui o ambiente, frio, calor, umidade, seca, nutrição, alimentos e estímulos externos múltiplos. E aqui, de novo, o aspecto essencial da educação para o desenvolvimento, para
otimizar esse órgão fantástico que nós temos. O papel da educação é estimular o cérebro a fim de poder melhorar o seu desempenho em diferentes âmbitos. E a educação essencialmente deveria ser isso. Do ponto de vista neurocientífico, deveria ser a estimulação para otimizar a capacidade deste órgão fantástico do ser humano. Capacidade de aprendizagem, por exemplo, funciona por estímulos. No sentido, ou seja, estímulo aqui nesse sentido, de que nós vemos, ouvimos, tocamos, e por aí entram, por essas experiências é que nós vamos aprendendo e vamos desenvolvendo habilidades e funções, e estabelecendo conexões. Então, uma fala que eu escutei ontem, eu acho, nesse contexto, saber que aos 90 e poucos anos de idade a pessoa ainda pode ir desenvolvendo capacidades, aprender coisas. E então eu fico impressionado hoje que existem dois grupos fundamentais que lidam com smartphone, WhatsApp: as crianças e os idosos. No meio estão aquelas pessoas que conseguem tirar uma folguinha entre uma e outra coisa. Então eu vejo pessoas de mais de 80 anos lá, né, dele mensagens e mandando. E claro que as crianças também. Então por quê? Quer dizer, são pessoas, isso é fantástico do ponto de vista das neurociências. Quer dizer, o que faz com que uma pessoa com 80 e tantos anos ou 90 anos se aproprie de uma tecnologia sofisticadíssima como isso aqui? É porque o nosso cérebro é extraordinariamente capaz de estabelecer novas conexões. Agora, vamos trabalhar isso em termos educacionais. Potenciar isso em termos educacionais. Não precisa ser, não é, o problema não está no aparelho. Não é essa a questão. A gente não deve confundir, na minha opinião, equipamento técnico com estímulo de aprendizagem. São coisas diferentes. Porque existem muitas outras possibilidades de aprendizagem, inclusive de livro. Livro também dá para aprender alguma coisa ainda, né? Ontem de noite o diretor da faculdade de Ciência da Computação não estava em casa, ele estava, acho que nos Estados Unidos ou em algum canto do Brasil, né? Estados Unidos ele estava num evento, mas ele deixou uma mensagem em vídeo. Só que na mensagem em vídeo ele estava com um livro dessa grossura que não era de ciência da computação. Era algo, eu acho até que era o Homo sapiens, né? Algo assim. Quer dizer, mas o que significa? Que mesmo o diretor de uma faculdade de computação não precisa falar no 40º aniversário a partir do smartphone, quer dizer, né, ler do smartphone se quer, ou do iPad, mas é capaz de pegar um livro e ficar com um livro na frente dele. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que o estímulo de aprendizagem, neurocientificamente falando, não depende somente de equipamento. Não é o aparelhamento eletrônico que vai estimular só por si a aprendizagem. Eu tenho colegas da área de biociências que não apresentam PowerPoint nunca, e muito menos liberam para os estudantes. Eles desenham, fazem todos esses desenhos, claro, para isso tem que ter um pouco de habilidade de desenho, né? Então, mas para dizer o que se trata? Estímulo, estimular o cérebro, estimular a aprendizagem. É isso que nós... Agora, além do conhecimento, como nós vimos, o cérebro também ajuda na formulação de hábitos e comportamentos. Nossos comportamentos, nossas atitudes e valores também entram por aí. Quer dizer, o que o Jaderson de manhã mostrou aqui com a espiritualidade, que o Nitamar depois sublinhou,
portanto, aparece para nós, do ponto de vista neurocientífico, que também os hábitos, as boas maneiras, o respeito ao outro também passa pelo cérebro, é processado no cérebro. Onde seria, se não for por aí? O que significa que nós temos um órgão com o qual nós podemos reforçar, promover o desenvolvimento de habilidades sociais, habilidades espirituais, habilidades artísticas. Então, a educação tem esta função integradora em que as neurociências entram como um dos fatores. Aqui agora vocês vão encontrar figurinhas que em parte vocês viram hoje de manhã já, quer dizer, semelhantes, coisas semelhantes. Aqui essas ressonâncias funcionais de imagens, mostrando as partes do cérebro que brilham quando se vê em casas e outras partes quando vê em faces, rostos. É interessante isso. Eu peguei essa imagem sob esse ponto de vista para a gente ver que quando aqui nós temos as respostas do cérebro, quando nós vemos uma casa, o que é ativado, e aqui o que se reforça ou o que desaparece, portanto sai de energia, quando nós vemos uma pessoa, um rosto. Isso é interessante porque significa que o rosto para nós, neurocientificamente, promove algo diferente do que simplesmente uma casa. Do ponto de vista da educação social, promover o encontro entre pessoas, o Nitamar falava dos 150 amigos, né? Uma estatística que tem aí, como eu sou de formação muito alemã, então eu sei que 150 amigos já é muito, né? Então, porque amigas e amigos são aquelas pessoas pelas quais a gente dá a vida, e normalmente não são nem 150, né? Então, 1 milhão de amigos, né, quem tem 1 milhão de amigos morre sufocado. Então, é melhor ter 3, 4, uma meia dúzia a 10, que quando você está, né? Tem um amigo meu que fez cirurgia do coração agora essa semana, né? E ele tem um quadro bem complicado, né? Novo, 42 anos de idade. E aí, então, ele me ligou na véspera da cirurgia e disse, olha, era para estar infartado já, de fato, era para estar infartado. Com 14% de capacidade cardíaca, né? Com 42 anos, vocês podem imaginar o estado. Aí eu disse para ele, bom, então quer dizer que nós vamos ter que fazer uma força, fazer uma oração forte e tal. Aí depois da cirurgia, quando ele conseguiu falar e tal, ele me disse assim, olha, a médica disse que o que tinha que fazer, o que ela tinha que fazer, ela fez. Que agora vem a minha parte. Aí eu disse, bom, então agora vamos criar um círculo de amigos do coração, né? Porque sozinho não vai dar conta. Porque tem tanta coisa que uma pessoa com 42 anos que está com 4 pontos de safena em uma mamária vai ter que mudar na sua vida, que dificilmente vai fazer isso sozinho. Vai precisar de um círculo de amigos para valer para isso. E aí é que se vê o que é, né? A amizade é isso, mas fazer as pessoas ver pessoas causa uma socialização diferente do que simplesmente ver coisas. Eu acho que isso nos deve fazer pensar que a escola tem uma função socializadora, isso é, educar a criança para ver pessoas, para não passar simplesmente ao largo, para não condenar as pessoas a prioristicamente, sem conhecer, sem verificar e tal. Quer dizer, aquilo que o Nitamar dizia, quer dizer, deleta. E isso é muito fácil. Entre esse movimento de deleção e esse de atirar,
existe pouca diferença. A diferença está apenas entre o polegar e o indicador. E é por isso que nós vivemos entre outras coisas, claro, porque nós temos uma socialização da violência, que não é de enxergar as pessoas, de ver as pessoas, mas nós temos uma socialização destrutiva. Ver todas as pessoas como inimigos, apavorar-se. Ver uma pessoa fica com medo. Ou pior, vai por cima, mata, destrói, seja no carro, seja na arma de fogo, seja na faca, seja do jeito que der. Então, essa imagem interessante. Aqui tem uma outra, por outro tipo de tecnologia, eu não preciso falar disso, o Jaderson já falou, mas interessante notar que as diferenças químicas, né, que se aparecem em diferentes pessoas viciadas. Aqui um fumante, como aparece o cérebro dele. O alcoolista, o obeso, dependente de cocaína, pessoa normal, e aqui não fumante. Olha a diferença de cabeça do não fumante. Quer dizer, o que significa isso aqui? Então, as imagens normais na linha de baixo vêm de pessoas não dependentes. E as imagens abnormais, né, desviantes, da linha de cima, vêm de pessoas com desordens de dependência. Mostram que as pessoas dependentes têm menos dopamina, capacidade de recepção de dopamina, que é uma substância comunicadora do cérebro, nos seus cérebros, e os sinais, há menos sinais entre uma célula e outra. E claro, aqui nós estamos no coração dos nossos problemas educacionais. Tantas formas de dependência que nós observamos. Inclusive o problema da superalimentação ou da alimentação errada. E tantas outras formas de dificuldades que nós temos. Então, o impacto que isso tem na nossa própria educação. Aqui, dependentes de cocaína, que tem um metabolismo reduzido na parte frontal, córtex frontal. Quer dizer, o estrago que fazem esse tipo de drogas no nosso cérebro. Desculpe, tu querias fotografar isso aí? Bom, está à disposição depois. Então, Neurociência e Religião, um livro recente, quer dizer, relativamente recente, eu só indiquei ele aqui, eu tinha anotado ele esses dias para mim, ontem eu comprei ele. Então, Neurociência e Religião agora, voltando, olhando mais para cá, então, alguns aspectos que também já são mais ou menos conhecidos, mas é interessante aqui, na situação normal, e aqui, aquilo que o Jaderson mencionou hoje, mas a questão da orientação, né? O sentido de orientação, como ele muda em estado de meditação. Desculpe, eu apertei o botão. Então aqui nós temos isso aqui significa que tem muita atividade na orientação. Quando nós começamos a meditar, e vocês podem fazer a experiência, concentrar, começar a desligar aquilo que está acontecendo ao redor de mim. Para facilitar, pode-se usar um mecanismo de concentração, ou seja, encosta o indicador no indicador, na ponta, por exemplo, e procura sentir a
circulação do sangue na ponta do dedo, encostando os 2 dedos. Acompanha isso depois com a respiração e vai aos poucos tirando a dispersão do lado de fora. Então, o que vai acontecer que a irrigação aqui vai diminuindo em relação a isso aqui, ó. É claro que as pessoas vão tender a dormir quando começam a fazer meditação. Isso é normal, porque a meditação libera, relaxa o nosso corpo, e como nós geralmente estamos hiperativos, e professoras e professores têm sempre coisa demais para fazer, passagem de trimestre, tem que fechar loucamente as notas. Então, entrar em estado de meditação é dormir. É natural. E eu tenho um amigo que faz meditação oriental e ele se diverte, sempre diz, não se preocupem, dormir faz parte da meditação. Aqui, a questão da linguagem em situação de oração. Então, aqui a situação básica e aqui na oração. Então, a parte da linguagem, aqui aparece mais e aqui menos. Aqui mais aqui, porque na oração, o que eu faço? Eu falo. É diferente da meditação. A meditação é calar. A oração é falar. Isso aqui tem, quer dizer, do ponto de vista do ensino religioso, são exercícios e atividades que se podem fazer e vão ajudando, de certo modo, a curar as doenças mentais que nós temos. As doenças que eu falo aqui são as dificuldades de articulação cerebral que nós temos. Nós tivemos agora um professor da Alemanha, e ele era professor também no ensino fundamental antes, no ensino médio fundamental, na Alemanha, e atualmente está na universidade. Então ele dizia, uma das coisas, um exemplo que ele dava, por exemplo, para fazer com que as crianças aprendessem. Olha, quando vocês chegam em casa, vocês têm que fechar a porta atrás de vocês, desligar o celular e se concentrar. Quer dizer, esse tipo de treinamento e exercício a gente pode fazer no ensino religioso. Iniciar as pessoas em um momento de meditação ou em momento de oração. Oração não precisa ser uma oração confessional, pode ser uma oração confessional, mas não necessariamente. Pode ser as pessoas aprenderem a dizer ou escrever uma prece ou uma oração ou algo assim. E as pessoas que não têm nenhum tipo de vinculação religiosa, mas que possam aprender a verbalizar aspectos de espiritualidade. Isso é uma questão fundamental, porque a espiritualidade não é privilégio de religião. Espiritualidade existe para pessoas não religiosas também. Existem muitas formas de espiritualidade não religiosa. Admirar uma flor, ou deixar-se tocar pela brisa do vento, ou por uma gota de orvalho, um céu estrelado, uma lua, um pôr de sol. Tudo isso são formas de espiritualidade não diretamente religiosa, não precisa dar nome religioso para isso. Então, habilitar, capacitar as pessoas a fazer esse tipo de experiência, porque o efeito disso é que não é só momentâneo, isso aqui não fica só nesse momento. Se isso se torna algo, uma prática rotineira ou frequente ao menos, ela vai gerar uma capacidade cerebral própria que pode depois ser facilmente transferida para outras coisas. Ou seja, quando a pessoa estiver na prova de química ou de matemática, ela pode fazer o mesmo tipo de exercício.
eu estava vendo um exercício da Marinha Americana, por exemplo, para reduzir o medo. Um exercício que fazem para que os mariners não tenham medo e consigam controlar o medo. São exercícios pavorosos, mas uma das coisas que eles fazem lá é aquilo que é o dizer-se as coisas. Eu não sei se eu lembro todos os 3 momentos. Em todo caso, uma primeira coisa, metas. Eu vou conseguir fazer eu vou fazer tal coisa até tal prazo. É uma forma de... todos nós que trabalhamos com escola, sabemos a dificuldade que a gente tem para cumprir metas. Nós temos que fazer até o dia tal coisa. Mas isso é uma coisa que nós herdamos da nossa infância, adolescência e juventude. Nós dificilmente aprendemos a colocar metas, estabelecer metas, dizer eu até tal dia tenho que fazer tal coisa. Então tem que se dizer, eu vou fazer tal coisa até tal dia. Depois, dizer-se repetidamente que vai conseguir fazer, reforçar isso. Quer dizer, isso vai gerando, especialmente na parte frontal nossa, o controle do cérebro triuno, para que nós consigamos realizar aquilo que nos propomos e também, de novo, sempre voltar sobre a questão. O que eu imagino no jogo de futebol, quer dizer, quando a gente vai, quem joga futebol, o cara está escalado para cobrar pênalti. Então, claro, o cara vai lá, bota a bola e chuta, e a bola vai para fora do estádio. E com isso você vai ao brejo um campeonato gaúcho de futebol, por exemplo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Agora, o sujeito que sabe 2 dias antes ou 3 dias antes que possivelmente tenha que cobrar um pênalti, ele vai ter que começar a pensar seriamente sobre isso. E se concentrar significa, agora eu vou... Bom, como é que eu vou fazer a cobrança, como é que eu vou fazer, e vai se dizendo isso, e na medida do possível, na hora, claro, ele tem que acertar também, mas essa coisa está associada a isso aí. Então, metas, dizer-se que vai conseguir fazer e concentrar-se como vai fazer. Então, isso são aspectos que se podem transferir, esses exercícios ou essas disposições de espiritualidade podem ajudar a transferir, podem ser transferidos depois para a matemática, para a química, para biociências e assim por diante. Então, na área da linguagem, na oração, na hora da oração, então como é que fica a linguagem e tal? Deixa eu passar adiante. Depois, de novo, meditação. Então, a área da atenção, que fica lá em cima, no estágio normal, olha aqui, ó, note, até aqui vem a irrigação. Agora passa para cá, ela veio para cá, fez praticamente uma linha contínua, essa aqui aumentou, ó. Ou seja, a meditação é uma forma que nós podemos ter de formar, educar nossos estudantes para desenvolverem a atenção. No meio dessa nossa dispersão, muitas vezes, tantas formas diferentes. Então, claro, a criança pequena, ela é dispersiva, e o Nitamar falava da Rita Lee, como é que é? Rita Lee? Como? Ritalina. Eu tenho uma dificuldade com a Rita Lee por causa disso. Então, a Ritalina. Então, quer dizer, em vez de promover o uso da Ritalina, vamos promover meditação, concentração, exercício de concentração. E, claro, na primeira vez, talvez se consiga 7 segundos. Mas, reiteradas vezes fazendo, tal, pode ser que isso depois, de fato, desenvolva uma habilidade. E, de novo, aqui, meditação não é assunto de religião, não precisa ser
budista para fazer meditação. Pode ser ateu, não tem problema nenhum. Meditação é um exercício tão geral humano que ele é perfeitamente acessível no ensino religioso. E com isso, o ensino religioso se torna uma excelente oportunidade para reforçar, melhorar a qualidade de desempenho escolar, inclusive. Ele, além da finalidade própria de capacitar as pessoas nos conteúdos, ele se torna também uma oportunidade para desenvolver habilidades que possam depois servir para toda a escola. Então, ele não é um enfeite que a escola tem. O ensino religioso não é um enfeite que a escola tem. O ensino religioso é a oportunidade de desenvolver uma dimensão essencial do ser humano para o seu desenvolvimento integral. Então, eu acho que eu posso ir parando por aqui, sim. Eu só queria ir terminando. Então, 15 minutos. Tá, então, essa parte aqui eu queria colocar agora um pouco, encerrando. Deixa eu voltar atrás. Isso mesmo. Isso. Então, na linha de uma questão que já de manhã apareceu, circunstancialmente, eu acho que o Nitamar tocou num determinado momento, apareceu também em alguma fala aqui. Nós temos uma sociedade, uma situação de extrema violência na nossa situação de realidade que nós vemos. A noite passada, no Rio Grande do Sul, foram assassinadas 10 pessoas. 10 pessoas numa só noite. Provavelmente, poucas guerras que estão, das muitas guerras que estão acontecendo no mundo hoje, poucas guerras na última noite mataram tanta gente como nós assassinamos no Rio Grande do Sul, na última noite. Assassinato, não estou nem falando de acidente e outras coisas, só assassinato. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade mortal. Isso ela mata mesmo, muita gente. E aqui tem, então, uma questão tradicional, que os romanos usavam a expressão, se queres a paz, prepara a guerra. E foi o discurso durante muito tempo também, recentemente. Os anos 70, 80, mas especialmente 60, 70, 80, a chamada corrida armamentista tinha atrás disso essa ideia. E a gente está propondo que seja diferente. Se queres a paz, prepara a paz. Não tem como preparar a paz de forma violenta. A violência gera violência. E aqui nós poderíamos indicar algumas coisas interessantes ainda do ponto de vista das neurociências, por exemplo, que nós percebemos que quando nós colocamos pessoas em imagem e projetamos para ela imagens, por exemplo, de violência, há um tipo de reação diferente no cérebro do que quando nós projetamos uma imagem de bem-estar, de felicidade, de alegria. Além disso, nós podemos notar que as pessoas tendem a refletir, isso é, a imitar comportamentos. Isso não é algo que é moral ou ético, simplesmente. Mas, de fato, nós somos feitos assim. Então, se nós dermos bons exemplos, colocarmos boas qualidades na frente das pessoas, por exemplo, do ponto de vista religioso também, buscar nomes representativos ou narrativas significativas para as boas relações humanas, nós podemos desenvolver nas pessoas a habilidade de compaixão, de solidariedade, de respeito. Enquanto, se nós omitirmos isso,
elas tomarão imagens do seu mundo e, por exemplo, no caso de um lugar de alta vulnerabilidade social, a tendência é que as crianças e os jovens vivam no seu cérebro aquelas imagens com as quais se defrontam cotidianamente e às quais são submetidas, inclusive. E aí, o resultado disso é que nós estamos gerando ciência conscientemente violenta. Isso é, as pessoas se tornam violentas e vão desenvolver uma ciência para sustentar a sua própria violência. E claro, isso é um investimento que normalmente é silencioso. Nós não valorizamos suficientemente aspectos como ações sociais, voluntariado, colaboração, bons gestos de honestidade e cooperação, e gastamos muito dinheiro, investimos muitas fortunas para treinar pessoas para o exército, por exemplo, para a agressividade, para a destruição. E não investimos na capacitação para a paz. Então, se queres a paz, prepara a paz, e nós temos toda uma formação possível hoje de educação para a paz, que pode ser um dos temas, dos eixos de formação religiosa. A educação para a paz, como um critério, e com treinamento concreto, com exercícios concretos de bom comportamento e também de pensar e sonhar a paz. Isso é, desenhar um mundo de paz, projetar ideias de paz, promover um imaginário da paz nas próprias pessoas de diferentes maneiras. Tem muitas maneiras que se podem usar para isso. Gandhi dizia que a paz é o caminho, ou seja, para se tornar uma pessoa pacífica, a única forma é caminhar pacificamente. Isso é, educar-se, formar-se, treinar-se, pessoalmente também, no sentido de reduzir a sua própria agressividade, no sentido de tornar-se acolhedor de outras pessoas. E, de certo modo, a questão das religiões e da paz aqui é fundamental. As religiões só serão, de fato, promotores da paz se as pessoas religiosas forem pessoas pacíficas. Não é automático que a religião promova a paz. Nós temos a prova contrária ao longo da história. Praticamente todas as religiões têm potencial de violência, reserva de violência dentro delas. Basta que os violentos extraiam o veneno de violência das religiões para que elas se tornem reforço para a própria violência. Mas também o inverso. Todas as religiões têm potenciais enormes para a paz, mas é necessário que as pessoas pacíficas extraiam de dentro da religião a seiva construtiva da paz e elas se tornarão potenciais mananciais, fontes de construção e possibilidade de paz. Mas não é automática. A religião não automaticamente promove a paz. A religião, por ser também produção do nosso cérebro, tem a mesma ambiguidade que todas as demais produções de nosso cérebro. Então é necessário que nós, a partir de uma convicção de convivência de seres humanos e seres sociais e seres cósmicos, portanto, incluindo animais, plantas, natureza, que nós, nesta convicção, consigamos extrair essa seiva
manancial, fonte de paz que existe na própria religião. E para terminar, o óbvio, o ululante, as pessoas são educáveis. O ser humano pode ser educado. Depende daqueles e daquelas que a ele e a ela se dedicam. Muito obrigado.